Prisioneiras, Drauzio Varela. Companhia das Letras. Apresentação. Prisioneiras é o último livro de uma trilogia. O primeiro, Estação Carandiru, publicado em 1999, foi o resultado dos 10 primeiros anos em que trabalhei como médico voluntário na Casa de Detenção de São Paulo. A primeira ideia não era escrever um livro, mas criar uma coluna policial para o Notícias Populares, jornal de grande circulação na época, em que eu pudesse contar as histórias que ouvia na cadeia. Ao iniciá-las, me deparei com a dificuldade de falar sobre um presídio com mais de 7.000 detentos, para leitores que não tinham a menor ideia das instalações. Como contar casos que se passavam nos 7 pavilhões, sem precisar descrevê-los todas as vezes? Para sair do impasse, achei melhor preparar uma descrição detalhada das principais características de cada um, para ter à mão um texto base ao qual pudesse recorrer conforme a narrativa exigisse. Embora frequentasse semanalmente a cadeia havia 7 anos, voltei aos pavilhões com o olhar de escritor. Nas visitas percebi que a arquitetura e as divisões internas dos prédios eram inseparáveis das interações antropológicas entre os que cumpriam penas no interior deles. A pretensão de apresentar ao leitor as instalações da cadeia, os prisioneiros, seus costumes, códigos de comportamentos e suas histórias de vida transcendia o espaço disponível nas colunas jornalísticas. Estação Carandiru foi lançado numa quarta-feira. Quando abri os jornais no sábado, tomei um choque. Estava nas primeiras páginas e nos cadernos de cultura de maior circulação do país. Nos dias seguintes, vários colunistas escreveram sobre o livro. Jamais imaginei tamanha repercussão. Deu até um pouco de medo. O livro não me trouxe ilusões literárias. Sempre estive consciente de que seu mérito foi levar para fora das muralhas a vida que pulsava naquele microcosmos. Estação Carandiru foi traduzido em várias línguas e adaptado para o cinema e a televisão por Hector Babenco, amigo querido que se retirou, deixando muitas saudades. Deu origem ainda a um espetáculo teatral e a uma versão radiofônica na BBC. Naqueles dias, ao sair da cadeia, depois do atendimento, criei a rotina de me encontrar com os agentes penitenciários que terminavam o expediente para uma cerveja num dos bares das redondezas, ocasiões
imperdíveis para ouvir histórias do mundo do crime e dar risada das besteiras ditas sobre a influência do álcool. Quando cheguei ao Carandiru, eles me tratavam com respeito e a devida distância. Desconfiados, mudavam de assunto quando eu me aproximava. Tergiversavam e davam respostas evasivas às minhas curiosidades. Com ar de ingenuidade, perguntavam se eu pertencia a alguma associação de defesa dos direitos humanos, igrejas evangélicas, ou se tinha a pretensão de me candidatar a deputado. Levou tempo para se acostumarem com a minha presença, mais tempo ainda para confiar a mim os pecados cometidos no exercício da profissão. Receoso de perdermos o convívio, quando o Carandiru foi implodido, propus que continuássemos a nos reunir nos bares da Zona Norte e do centro da cidade, a cada 2 ou 3 semanas. Rotina que procuramos manter até hoje. Nessa convivência, ganhei amigos verdadeiros e tive a ideia de escrever Carcereiros, o segundo livro da trilogia, publicado em 2012. 13 anos depois de Estação Carandiru, Carcereiro está sendo adaptado para a televisão pela TV Globo. Depois da implosão do Carandiru, passei a atender os detentos da penitenciária do estado, que na época albergava 3.000 homens. O trabalho durou pouco, mais de 3 anos, até a penitenciária se transformar no presídio feminino, onde sou médico voluntário desde 2006. Este livro é uma espécie de Estação Carandiru, de uma prisão com mais de 2.000 mulheres. Nele procuro apresentar um pouco do que vi, escutei e pude aprender nesses 11 anos na penitenciária feminina da capital. Prisioneiras completa a trilogia de uma experiência iniciada há 28 anos.